importante a mulher no reino de Deus. A importância da mulher no reino de Deus. Nós vamos meditar no livro de Lucas 8, a princípio de 1 a 3. Todos acharam? Podemos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor. Hoje é sábado, estamos em Tua casa e temos certeza que o Senhor está aqui conosco. Amém. Que privilégio, Deus. Por mais que nós agradecemos, ainda não será o suficiente, porque o Senhor derramou bênção sobre as nossas vidas essa semana. O Senhor nos livrou, nos protegeu, nos amou, nos trouxe até aqui. Obrigada, Senhor, por tamanho amor. Obrigada porque poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui, aos Teus pés. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, que o Senhor me use, que não seja de mim, mas através de mim. E que ao sairmos daqui, que de maneira alguma, Senhor, estejamos da mesma forma que entramos. Amém. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Olha apenas para o nosso coração que te ama verdadeiramente e que luta todos os dias para estar na Tua presença, te obedecer, levar a Tua mensagem. Amém. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Lucas 8, de 1 a 3, diz assim: Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, Susana e muitas outras mulheres que os serviam com seus bens. O Evangelho de Lucas destaca todo ele, né? Todo o papel da mulher no reino de Deus, no mistério de Jesus. E ele nos retrata como discípulas, como seguidoras fiéis, como apoiadoras financeiras. Eu achei isto incrível, apoiadoras financeiras. Aqui, no versículo 3, diz: e muitas outras que os serviam com os seus bens. Na verdade, o Evangelho de Lucas, ele retrata todo, com mais detalhes, né? Todo o papel da mulher. Ele fala de Maria, mãe de Jesus, quando ela teve aquele cântico lá no Magnificat. Ele fala da vida das viúvas, retrata o trabalho das viúvas com mais detalhe. É Lucas que faz isso. Ele fala de Isabel, mãe de Jesus, da profetisa Ana, Marta e Maria, que eram amigas de Jesus. Lucas retrata, se nós lermos todo o livro de Lucas, nós vemos assim que ele tem um detalhe muito rico sobre as mulheres. E na luz desse texto, e de todo o Evangelho de Lucas, e de mais alguns outros, nós vamos meditar sobre a importância da mulher no reino de Deus. Por mais que muitas de nós não nos sentimos tão importantes, nós vamos entender hoje que nós somos muito importantes, e que nós fomos muito importantes, que nós fazemos parte da história desde lá, antes
de nós mesmos imaginarmos que poderíamos estar aqui hoje, nos preparando ainda, né, para o reino de Deus. O 2 e o 3, repetimos, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas, que tinham sido impactadas, como Maria, Joana, Susana e outras mulheres que o serviam com os seus bens. Essas mulheres, elas seguiam Jesus, mas antes delas seguirem Jesus, elas primeiro foram impactadas com o ministério dele, elas foram curadas por ele, elas foram abençoadas por ele de alguma forma. E isso nos diz assim que se eu fui impactada por Jesus, se eu fui curada ou abençoada ou tocada de qualquer forma, se você foi, nós não podemos ficar estagnados, sentados, inertes, sem seguir Jesus. Isso nos diz que se Jesus nos tocou de alguma forma, nós temos que ter o desejo em nosso coração de segui-lo, de estar com ele, de estar no reino dele, de trabalhar no reino dele. Estou indo rápido, ó. Já virei a página. E um fato curioso no verso 3, né, que fala que havia muitas mulheres que lhe prestavam assistência com seus bens. Quantas eram dessas muitas outras mulheres? A gente não sabe. Tinha Jesus, tinha os 12, tinham as mulheres que eu mencionei, Joana, Susana, Maria Madalena. E essas outras mulheres, quantas eram? Era muita gente, provavelmente, né? Não temos assim como imaginar o número. Eu particularmente não tenho. E a gente vê que quem estava bancando aqui, segundo este texto, o reino de Jesus, eram as mulheres. O texto nos diz claramente que quem estava bancando o reino de Jesus não eram os ricaços de Jerusalém, não era o sinédrio judaico, não eram os grandes sacerdotes, eram as mulheres que seguiam Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Gente, é uma logística itinerante que a gente não tem ideia, né? Hoje nós temos muitos recursos, nós temos hotéis, nós temos pousadas, nós nos reunimos e falamos, olha, hoje a gente separa umas pessoas e elas fazem a comida para toda essas pessoas. Mas naquele tempo, eles não tinham o recurso que nós temos hoje. E vejam bem que Jesus estava se submetendo a isso, sendo que ele era Jesus, e ele poderia ter um hotel 5 estrelas se ele quisesse, ele poderia ter os melhores cozinheiros se ele quisesse, mas ele estava andando a pé. Eu imagino que naquele tempo a poeira era muito mais gritante do que hoje. Não sei porque eu tenho isso na minha mente. E ele estava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E aquelas mulheres estavam com ele, bancando, apoiando, servindo e honrando o ministério de Jesus. Eu não, assim, por mais que eu tente imaginar que a palavra é um privilégio, a palavra ainda é pouco para expressar. É um sentimento que eu não consigo expressar. Porque imagina eu, Nelly, andando com Jesus, servindo Jesus e bancando o ministério dele com os meus bens. Indescritível. Isso é magnífico, né? Nós já falamos que os líderes não bancavam, que o sinédrio não bancava, que os ricaços não bancavam. E quem bancavam, trazendo para o mundo de hoje, éramos nós. E quem eram aquelas mulheres? Foram as mulheres que foram abençoadas, que foram tocadas, que foram impactadas pelo ministério de Jesus. Outro fato interessante. Jesus diz aos seus discípulos e essas mulheres que estão juntos com eles neste momento, que era necessário que ele subisse para Jerusalém, que ele fosse entregue às mãos dos sacerdotes, que ele fosse julgado, crucificado,
morto. Ai, obrigada, Lede. Deus abençoe. Que ele fosse julgado, que ele fosse condenado, que ele fosse crucificado e que ele fosse morto para ressuscitar ao terceiro dia. Ele disse isso aos apóstolos, ele disse isso provavelmente às pessoas, né? E, gente, mesmo sabendo disso, aquelas mulheres, elas subiram com ele. A gente vai lendo aqui alguns outros textos e a gente vê que mesmo sabendo que Jesus estava subindo para morrer, estas mulheres estavam com ele. Essas mulheres subiram com ele. Jesus é preso, Jesus é condenado à morte, Jesus é levado ao Calvário e crucificado. Uma pergunta. Quantos dos apóstolos a Bíblia relata que estava na crucificação de Jesus? João. Apenas João. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12, né? A gente sempre fala sobre 12 apóstolos. E a Bíblia nos diz que apenas João estava lá. Onde estavam os outros? A Bíblia não nos diz, mas fugiram, né? Fugiram. O medo. Medo. Sim, diz lá em Marcos. Sabe quando Jesus disse antes em um outro versículo? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Foi bem isso que aconteceu. Jesus já sabia, né? E a gente indo um pouquinho mais para frente, Lucas 23, 49. Eu tentei separar, deixa eu ver. Separei. No 40, um pouquinho para frente. 49. Diz assim: todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Nós somos mulheres, nós achamos que somos fracas a maioria das vezes, mas se nós olharmos para a nossa história, desde sempre, nós vamos ver que nós não somos fracas. E nós temos uma importante relevância, aliás, uma importantíssima relevância no reino de Deus. Que nós estivemos lá desde sempre, desde a escolha, né, do nascimento do nosso Salvador, nós já estávamos lá. E nós, muitas vezes, nós mulheres pensamos, não, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa força nem física, quanto mais mental. E nós temos. Cada vez que surge uma situação, um desafio na nossa vida, que a gente acha que ali é o fim, passa um tempo, nós estamos lá testemunhando que nós vencemos, que nós conseguimos, que nós fizemos a diferença. Isto é incrível, nem sempre eu penso dessa forma a meu respeito. Mas eu, meditando nesse texto, começo a lembrar de vários episódios que já passei na minha vida. Eu sou jovem, né? Tenho só 54 anos, não passei tanta coisa assim. Eu olho para trás e vejo que, assim, Deus, muito obrigada que o Senhor esteve comigo, que o Senhor me fez mulher e que me deu toda essa força, porque eu estou aqui hoje e posso olhar para trás e testemunhar de que eu venci. Muitos episódios desafiadores. As mesmas mulheres aqui, Lucas 23, 49, que patrocinaram o ministério de Jesus, que bancaram financeiramente, que acompanharam ele, que cuidaram dele e dos discípulos nessa logística itinerante. Gente, elas não eram massa, elas não estavam ali para assistir. Elas estavam ali para servir. Elas estavam ali porque elas acompanharam Jesus desde o começo. Em Mateus 27, 55, diz que elas serviam Jesus com seus bens, que elas, mesmo sabendo que Jesus havia subido para morrer, que poderiam pensar, é o fim, nós lutamos, mas nós não conseguimos, então nós vamos parar por aqui. Elas não pararam, elas continuaram, elas estiveram lá.
Na Sexta-feira Santa, o João falou, vamos assistir novamente o filme Paixão de Cristo. E assim, não sei se aconteceu de verdade, mas eu acredito que talvez tenha acontecido sim. Há uma cena em que, quando Jesus é açoitado ali, fica muito sangue ali no chão. E levam ele, e as Marias, né, as pessoas, aquelas mulheres mais próximas ali que estavam acompanhando, pegam panos brancos, limpos, e vão lá no chão e secam aquele sangue, e limpam aquele sangue. Eu já assisti esse filme, né, há muito tempo atrás, já vi, revi, e eu fiquei olhando aquela cena e eu falava assim, meu Deus, que mulher é essa? Uma delas era a mãe dele. Que mulher é essa? Que força é essa? Que energia é essa? Que fé é essa? Que serviço ao reino de Deus é esse? De conseguir ir ali, pegar um pano e limpar aquele sangue que estava no chão. Eu não sei nem se eu estaria de pé, se teria cabelo na cabeça ou qualquer coisa parecida, porque a minha característica é de gritar primeiro e perguntar depois. E eu fiquei observando aquela cena e pensando, meu Deus, que força nós mulheres temos. Muitas vezes nós nem sabemos que temos tamanha força. Outro fato curioso, Jesus morre, Jesus é sepultado, Lucas 23, 55 e 56. Lucas 23, 54, 55 e 56, desculpe. Cadê? As mulheres que tinham vindo da Galileia. Exatamente. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro e como o corpo ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Gente, de madrugada, quem foi ao túmulo? As mulheres. Quem foram as primeiras a verem a pedra rolada? As mulheres. A Bíblia relata isso. Não sou eu que estou dizendo. Os apóstolos estavam lá? Provavelmente estavam lá onde eles se reuniam. Eles tinham um lugar que eles se reuniam sempre. Provavelmente eles estavam lá. Por quê? Diz que as mulheres estavam com eles. Elas não estavam sozinhas em um lugar isolado. Elas estavam com eles. De madrugada elas vão ver o túmulo vazio. São as primeiras a verem o túmulo aberto. São as primeiras a verem a pedra rolada. São as primeiras a receberem a visitação dos anjos. Foram as primeiras a receberem a maior mensagem do cristianismo. Qual é a maior mensagem do cristianismo? Ele ressuscitou. É só porque Jesus ressuscitou, só por isso, imagina, né? Simples assim, que nós estamos aqui hoje. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje. Provavelmente não estaríamos com essa luta, nossa luta diária e cheia de esperança de que ele volte a qualquer instante. Essa é a nossa luta. E as mulheres foram as primeiras a serem comissionadas a levar essa notícia para os apóstolos. Mas os apóstolos não estavam lá com elas? Então por que eles não acordaram de madrugada e foram lá ver o túmulo, se Jesus de fato estava lá, se ele ressuscitou ou não? Eles não tiveram essa iniciativa. Homens, me perdoe, me desculpe, mas quem diz isso é a Bíblia, não sou eu. Mas as mulheres levantaram de madrugada e foram lá e viram tudo isso e receberam em primeira mão essa notícia e saíram por aí. Nós mulheres, porque nós hoje aqui somos aquelas mulheres, ainda hoje nós temos esse trabalho ainda pela frente. Foi que levantou de madrugada e que foi lá e teve todo esse privilégio de ver tudo em primeira mão e levar essa mensagem para os apóstolos. E eles não creram. E eles não creram, né? Ainda tem mais essa. Quando estão indo os apóstolos,
elas foram as primeiras a terem um encontro com Jesus. É indescritível. Por mais que a gente tenha palavras aí infinitas no nosso alfabeto, nós nunca vamos conseguir descrever com palavras o que isso significa. Imagina para nós, hoje aqui, eu, você, Rose, a Lise, a Reginalda, a Leide, se a gente vivenciasse aqui na nossa pele toda essa história, de irmos lá, de pegarmos a pedra, o túmulo aberto, de virmos os anjos, de ouvirmos eles dizer, olha, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. E quando estamos voltando, a gente ainda tem o privilégio de encontrar com Jesus. É indescritível, nós nunca teríamos palavras para essa expressão. Essas mulheres foram as primeiras embaixadoras da maior mensagem do cristianismo. Ele ressuscitou. Os apóstolos não foram os primeiros pregadores da mensagem da ressurreição. As mulheres foram as primeiras. Os apóstolos foram os primeiros receptores. A partir daquelas mulheres, aí sim, inicia-se a história dos homens. Primeiro são as mulheres. Aí vem a pergunta do seu João, a expressão do seu João. Os apóstolos acreditaram nelas? Não. Lucas 24, do 9 ao 11. Diz. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos demais, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e também as outras que estavam com elas, relataram estas coisas aos apóstolos. E pareceram-lhes como um delírio. Acho que até hoje, muitas coisas que a gente fala, os homens ainda acham que nós estamos delirando. O João tem uma expressão, ele mudou um pouquinho agora, ele diminuiu aquela expressão. Tudo que eu falava para ele falava assim, quem falou? Quem falou? Aí eu vinha contar uma coisa para ele, uma coisa assim, verídica, absoluta. Quem falou? Tem pronto? E eu falava, moço, esse negócio não tá certo. Aí eu comentei com as meninas, né? E as meninas começaram a repetir. Quem falou? A Reginalda, a Andressa, todo mundo começou a repetir. Quem falou? Aí ele deu uma sossegada. Se eu falasse pra ele assim, ó, tá chovendo. Quem falou? Está aqui. Você, amor, é um dos homens aqui da Bíblia, tá? Você é igual a eles, não se preocupe. Ainda bem. Pareceram-lhes como um delírio as palavras das mulheres e não lhe deram crédito, não lhe deram ouvido. Aí, passado um tempo, tinham dois seguidores de Jesus, estavam indo para Emaús, estavam lá conversando, triste, derrotado. Puxa vida, era Jesus que tinha que estabelecer o reino dele aqui nessa terra. A gente tinha toda essa esperança de que tudo iria mudar com o reino dele aqui. E nada disso aconteceu. Tristes, decepcionados. Em Lucas 24, 22 ao 24, nós estamos já no Lucas 24, só do 22 ao 24, que diz assim: verdade é também que algumas mulheres, isso os homens lá comentando, né, entre eles, decepcionados, tristes, cabisbaixo, andando naquela estrada poeirenta rumo a Emaús, que algumas mulheres do nosso reino nos encheram de espanto. Olha como eles estavam assustados, pois foram de madrugada ao sepulcro. Eram eles que deviam ter ido. Eu sempre espero que os homens tenham atitude antes de mim. Eu sempre espero. Sempre tem, né? Foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão dos anjos, que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, tá? Elas estavam certas. Como a maioria das vezes nós também estamos certas. E aí nós temos o direito de dizer, eu avisei. Onde estavam essas mulheres entre o sepultamento e a ressurreição? Com os discípulos. Talvez não tenha detalhe específico, mas
com os discípulos, porque todos os versículos que a gente lê, eles estavam juntos, que a gente se aprofunda, eles estavam juntos. E como eu já disse, eles não tomaram a iniciativa, mas elas tomaram. Por quê? Porque elas honraram Jesus na vida, elas também queriam honrar na morte. Elas seguiram Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, bancaram o ministério, ajudaram, fizeram toda essa logística itinerante. Então, se elas fizeram em vida, elas também queriam fazer na morte. Em Atos 1, do 9 ao 14, diz que essas mulheres estavam presentes também na ascensão de Jesus. Gente, é incrível. A minha admiração por nós mulheres só cresce. Não para inchar o nosso ego, inflar o nosso ego, não. Para sabermos que nós temos forças, que nós temos estratégias, que nós temos respaldo da palavra de Deus para seguirmos adiante, para trabalharmos ainda mais no reino de Deus, porque nós sabemos que o nosso trabalho aqui é até a volta de Jesus. Ele já voltou? Não. Então nós vamos ter que trabalhar todos os dias para que isso aconteça. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso sonho. É por isso que nós estamos aqui hoje. Então nós mulheres, né, somos Atos 1, do 9 ao 14, que diz: tendo dito ele estas coisas, foi levado para cima enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ele. 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado, e entretanto subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Matias. Quem eram essas pessoas? Eram os apóstolos de Jesus. Simão, dentre os outros, todos estes perseverantes, unanimemente em oração com quem? Com as mulheres. Elas estavam lá. Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. As mulheres estão com eles em todo o tempo, desde o início que Jesus saiu de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho. Essas mulheres estavam com eles o tempo todo. Em Atos, seguindo mais um tiquinho, Atos 2, do 1 ao 4, diz assim: ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Hoje, 2026, nós vivemos épocas difíceis. Eu, particularmente, não vejo notícias. É muito raro. Sempre que eu tento ver, não é bom, não é fácil, não é confortável. Eu tenho uma tendência de absorver muito aquilo, então raramente eu tenho visto. Mas nós todos, como cristãos, nós sabemos que hoje tem muita gente querendo amordaçar as mulheres,
dizendo que mulher não pode ler Bíblia, dizendo que mulheres não podem ensinar, dizendo que mulheres não podem discipular. Talvez nós aqui ainda não tenhamos isso, mas nós sabemos que outros países, que outros lugares, isso existe e é real e acontece. Se pesquisarmos um pouquinho mais, a gente vai ver coisa que a gente não gostaria. Que nós não podemos, mulheres, nem mesmo fazer o trabalho de Deus. E a gente vê que lá atrás o trabalho de Deus não foi feito sem as mulheres. O trabalho de Jesus não foi feito sem as mulheres. O ministério de Jesus não aconteceu sem as mulheres. E a nossa importância, a importância daquelas mulheres que serviam a Jesus, que acompanharam Jesus, que honraram Jesus na vida, na morte, na ressurreição, e que foram cheias do Espírito Santo, porque aqui nós lemos agora alguns versículos que diz que eles voltaram lá para aquele lugar onde eles se reuniam sempre, e que eles oraram, e que o Espírito Santo desceu, e que todos ficaram cheios do Espírito Santo. As mulheres estavam lá. Pode não estar escrito aqui propriamente, né, nome de mulher, mas elas estavam lá. Elas estiveram o tempo todo com os discípulos. Elas estiveram o tempo todo ali, seguindo, honrando, cuidando. Essas mulheres, elas estão aqui hoje. Ela sou eu, ela é você, ela é você, ela é você, Reginaldo, é você, você. Nós estamos aqui hoje. Nós somos essas mulheres. Nós devemos ser mulheres de oração. Nós devemos ser mulheres cheias do Espírito Santo. Nós devemos abrir a nossa boca para testemunhar que Jesus está vivo, que o reino dele está aqui, que a gente precisa trabalhar nele, que a gente precisa continuar esse legado que ele deixou, esses ensinamentos que ele nos deixou. Nós, mulheres, precisamos continuar. Nós precisamos dizer que Jesus é a razão da nossa vida. Nós devemos ser essas mulheres que servimos a Cristo aqui na Igreja de Deus. Porque se nós servimos, nós temos que servir aqui, nós temos que servir ali fora. As pessoas que estão ali fora, elas estão nos olhando. Então nós temos que mostrar para essas pessoas que nós somos essas mulheres de antes. Que nós estamos aqui fazendo o mesmo papel que elas. Ainda levando. Jesus não está aqui de novo presente, mas Ele está aqui. E nós temos esse papel. Nós somos as mulheres que cooperam para o avanço do reino de Deus. Somos essas mulheres protagonistas ao longo da história para o crescimento da Igreja de Jesus Cristo. Desde quando Deus fala de Sara, que a importância que ela teve, que ela tem, o que é a história dela. Todo mundo conhece a história de Sara. Por quê? Porque Sara foi uma mulher muito importante e relevante no reino de Deus. Porque ela é uma inspiração para nós. Em termos de todos os sentidos, de fé, de perseverança, de paciência. É um negócio que acabou, né, no tempo, ele foi evaporando e ficou, não sei onde foi parar a tal da paciência. E, gente, parabéns para nós, parabéns para mim, parabéns para você, Elise, para você, Rose, para você, Reginaldo, para você, Aleide. Porque Jesus, ele tem um grande trabalho através de mim e de vocês. E que Deus nos abençoe para que a gente faça de fato esse trabalho como Jesus espera que façamos. Esse é o desejo do meu coração. Amém. Que Ele nos abençoe, que Ele nos capacite, continue nos capacitando, né? E que a gente tenha toda essa força descrita aqui neste livro para a gente continuar com o reino dele. Amém.